contemporizadoras da agora PEC da dosimetria, que é um novo nome dado para a antiga anistia. Então a anistia lá dos bolsonaristas virou a dosimetria, que está sendo tocada, vamos dizer, com muita parcimônia, muito pé no chão, pelo Aécio Neves, pelo Paulinho da Força, pelo Michel Temer. E aí eles vão lá, não, dosimetria, não tô negando que aconteceram crimes ali, mas é uma dosimetria. Aí umas velhas vão para casa, outros bandidos vão para casa, o Bolsonaro acaba lascado, e aí, né, na cabeça deles, pronto, pacificou. A gente sabe, né, e aqui precisa ser trazida essa informação também, que o nosso querido Hugo Mota e o nosso querido Alcolumbre, né, presidentes da Câmara e do Senado, haviam acordado em andar com a PEC da blindagem. A PEC da blindagem era uma agenda comum para todos. E que, aparentemente, o Alcolumbre que roeu a corda, e parece que o Alcolumbre roeu a corda porque o acordo que, na prática, beneficiaria presidentes de partido, agora que vai, né, tacar na fogueira o Rueda, e o Alcolumbre, ele é o sucessor natural à presidência do partido, ele, não, beleza, agora não tô tão... Parece que esse assunto deu ruim, né? Justamente no momento que Antônio de Rueda, presidente do União Brasil, mais sonhava em ver, vamos dizer, uma salvação para presidentes de partidos políticos. Então, todo esse cenário, assim, é tanta putaria, é tanto um tentando passar a perna no outro, é tanta rasteira. Então é rasteira da esquerda na direita, é rasteira do STF na direita, é rasteira da esquerda na esquerda, é rasteira no centrão, tá? E que a gente percebe que é uma coisa meio robesiana, é uma guerra de todos contra todos, tá todo mundo se matando. E é nesse momento justamente que você precisa que emerja uma autoridade, alguém com força para botar ordem nisso tudo, mas qual desses agentes aí tem força? E no início, força moral. É todo mundo fingindo, é todo mundo picareta. É basicamente um jogo, não vou chamar de jogo de cartas marcadas, mas não tem carta marcada nenhuma, acho que essa é a pior parte, é um jogo muito imprevisível. É um jogo, é uma dança. E aí nessa dança, quem tem mais força chora menos. E como a gente tá vendo aí, o STF, por mais que, pintou uma Magnitsky pra mulher do Xandão. Não, agora, no fundo do dia, o STF tem mais força e o STF vai prevalecendo. Tanto que, por mais que tenha pintado agora Magnitsky contra a mulher do Xandão, o Xandão vai manter a mesma toada. E a toada dele é colocar o Jair Bolsonaro na cadeia. A toada dele é manter não apenas o inquérito, mas o espírito daquele momento, que é um espírito concentrador de força nas mãos deles. Ainda que o bolsonarismo esteja todo quebrado, tá? Eu ainda vou analisar, a gente vai trazer aqui pra vocês ainda qual foi o rescaldo do que aconteceu no passado pro bolsonarismo, porque definitivamente não foi bom. E eles mesmos sabem disso, tá? O Nicolas tá agora, assim, lutando bravamente numa eterna operação de recuperação da própria imagem, com postos colossais, gigantescos. Tudo que envolve ele é sempre muito grande, né? Nicolas parece que, assim, tá permanentemente numa campanha presidencial com números sempre grandes. Mas, se os números positivos são grandes, o dano também é grande. E ele se chocou contra uma parede, que é uma parede que ele não estava ligando muito, que é a própria classe média e o seu moralismo, que por vezes é idiota, por vezes faz muito sentido, que é de ver essa PEC da blindagem e ter falado, pô, isso aqui não, isso aqui eu não quero pra mim. E aí tira a foto com o Whindersson Nunes, agora aparece, né, eu ainda vou comentar num evento lá com o Lobo de Wall Street e com o Pablo Marçal. Um negócio constrangedor, né? Mas, né? Aparentemente ele é o gênio da comunicação. A gente tem que ouvir aí e ficar quieto, né? Esse evento aqui, Renan? Uhum. Queria comentar, põe na tela. Quanto que será que não pagaram pro vagabundinho do Nicolas não tá aí, né? Junto com esse outro picareta aí do Jordan Belfort. O Jordan Belfort, né, deve ter percebido, ele que é o Lobo de Wall Street, daquele filme que tinha o Leonardo DiCaprio e tal, né, ele percebeu que o Brasil basicamente, né, é um lugar perfeito para ele vender esses cursos, essas picaretagens, como passar a perna no coleguinha. E aí ele tá agora, né? Tá na tela, Riso, isso? Eu botei um pouco de... Eu tirei. Né? Então ele tá aí anunciando, né, os participantes do seu curso que ele vai dar, o Wolf Day, né? E aí já anunciou o Nicolas Ferreira. Até a identidade visual. E o outro que foi anunciado, que foi confirmado, adivinha? Pablo Marçal. Então, cara, eu até publiquei que agora ele já anunciou que tem um lobinho de pé, não sei porque tem um lobisomem ao lado dele do Nicolas, né, nesse cartaz. Agora já anunciaram, tá publicado, o outro lobisomem, adivinha, é Pablo Marçal. Então teremos aí a presença de Nicolas Ferreira e Pablo Marçal. Isso é pra vocês não se esquecerem de quem vocês estão lidando. Um cara vai lá num evento de estelionatário, dá aula de estelionato,
para outros estelionatários que estão na plateia, ou proto-estelionatários, né, ou pré-estelionatários, os caras estão treinando para um dia eles próprios aplicarem seus truques em cima de desavisados. Mas você vai, não, esse cara com certeza é muito bom, esse cara aí quer mudar o Brasil, né? Enfim, é bom que erre, deixa, quando seu adversário tá errando, né, fique quieto e deixa ele permanecer na toada, tá? Ah, só pra ver, outro picareta que tá divulgando isso é esse vagabundo aí, né, que tava, vamos dizer, com anos piscando pro Bolsonaro ter dado um golpe de Estado aí lá em 2022 e ficava lá, ai, tô muito triste, o Bolsonaro prometeu, mas não fez o que eu queria, ai, que droga. Aí agora, né, viu que não deu certo a vida de revolucionário bolsonarista e agora ele quer basicamente vender curso de estelionato com o lobo da Wall Street. Ô, negocinho tosco, né? Tem o... Erlon, nem sei que Erlon tava, tem outros porcarias, tá? Mas sobe aí. Eu ia te botar o vídeo, né, Ó o naipe. E Nicolas Ferreira, a voz que movimenta multidões Bom, muito pouco áudio. pelo Brasil. Erlon é o estrategista low profile que prova na prática o poder da execução silenciosa e que qualquer empreendedor é capaz de faturar alto e ser influente mesmo sem ser famoso ou conhecido nas redes sociais. Mesmo tendo trabalhado em Mercadão, tendo trabalhado como office boy, Erlon criou suas empresas do absoluto zero e hoje possui o grupo Avante, um grupo com empresa em diversos ramos, como locadora de veículos, marcenaria em Orlando, na Flórida, academia, clínica estética, agência de turismo, construtora, assessoria de juros bancários, entre outros negócios, e fatura mais de 350 milhões por ano. Erlon Tavares tem mais de 30 sócios, 1.000 colaboradores e uma projeção de faturar R$1 bilhão em 2026. Ele é a prova viva de que não importa do quão baixo você veio... Nossa, que história empolgante, cara. Agora me bote uns estelionatários pra me ensinar como ser persuasivo. Ai, cara, isso é muito bom, isso é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Só pra lembrar pra vocês, tá? Ah, não, eu tenho uma opinião a dar aqui. Não, o Nicolas não pode agregar aí pra vocês na estratégia, né? Galera. Só sobrou a gente, meus amigos. Sobrou mais nada. E graças a Deus, porque na verdade não é que sobrou. Em nenhum momento teve alguém além da gente. Talvez a gente que tenha se iludido no processo e achar que a gente teria companheiros nessa grande travessia. Não ia ter nada. Posso te registrar ali, Renan? Não, pelo amor de Deus, tira isso da tela aí. Pra você triplicar as vendas do Light Plus. Não vai rolar. É porque assim, né? Se eu fizesse esse curso, realmente eu venderia mais, né? Porque se a gente aplicasse esses gatilhos de golpe e tal, funcionaria. Mas a gente vende a coisa honestamente e tem 0 pessoas aí, tá? É complicado. Vamos ali pra análise. Eu não acho, tá, que o desenho pra 2026 que estava dando o Lula como derrotado é exatamente esse. Eu não acho e nem acho que vai ficar assim. As esquerdas estão fortes. Eles não apenas foram bem nas ruas, como se vocês repararem bem nas últimas tretas online, a esquerda quase sempre vem sendo preponderante em todos os termos, tá? Tem esquerdista participando de debate, eles estão dominando essas discussões quando tem debates e tal. As grandes discussões no Twitter, por exemplo, a esquerda vem dominando. No Instagram, você pode colocar aí que há talvez uma leve vantagem da direita. YouTube, a vantagem da direita foi menor, ela estreitou bastante. E, aí falando em termos meramente eleitorais, as esquerdas para as eleições de 2026 não estão fora do jogo. A gente olha Lula nas pesquisas como favorito, a distância para o Tarcísio na última pesquisa aumentou. Mesmo havendo, vamos dizer, uma queda na avaliação dele, ele estava tendo uma melhora de avaliação, houve uma queda. Então, cara, a gente bota aí no papel, de um lado um governo, que é um governo que vai ter dinheiro para comprar quem ele precisa comprar na hora certa, que é o que todo governo faz. E do outro, cara, uma oposição que não é, assim, apenas ruim, ela é rude ruim. A oposição brasileira é uma das piores coisas que eu já vi, assim, a oposição contra o Bolsonaro era tosca, né? O petismo foi tosco na oposição, vamos dizer, mais vocal, mas na imprensa, né? Souberam jogar nos bastidores, tanto que soltaram o Lula e ganharam a eleição. Mas, né, naquela oposição, a oposição não foi grande coisa. No período do fora Dilma, né, comparado ao que a gente tinha anteriormente, até que houve, vamos dizer, uma energia ali da parte da oposição antipetista. Agora, isso aqui, isso que a gente tá vendo, assim, é qualquer nota.
é digno de pena. E não duvido que o Lula vá para as eleições de 2026, no cenário atual, como favorito. A candidatura do Tarcísio vem subindo no telhado. O Rueda, que é o presidente do União Brasil, que é um partido que, enfim, toca a federação junto com o PPUNE, que tem mais deputados do Brasil, junto com o PP, desculpa, que é o tal do PPUNE. A gente começa a perceber certa fragmentação. E aí, nesse jogo, o Centrão, que é um bandido que fica parado, aguardando o melhor momento pra agir, ele pode simplesmente olhar pro Lula e falar, e aí? Vamos voltar pro velho casamento? O Lula só aguarda com um bom abraço, alguns cargos e jogo que segue. Se o Centrão vê cheirinho de reeleição, ele pula na hora, mas na hora. E aí aquela frágil construção que envolvia aqueles governadores ridículos, aí Caiado pra cá, Zema pra lá, Ratinho pra lá, aquilo desaparece. Tô falando isso porque o discurso da direita e o discurso da oposição, conduzidos por bandidos do Centrão, não poderia dar em nada diferente do que a gente viu semana passada. Semana passada, em tese, só pra vocês entenderem, era um momento em que o Ciro Nogueira e o Tarcísio mostrariam seu valor pro Bolsonaro. Eles avaliaram, temos um plano, vamos passar com o Centrão aqui, a PEC da blindagem, vai ter um pequeno custo de imagem, mas é bom pros nossos amigos do Centrão. A gente vai chamar isso aí, né? A PEC das prerrogativas, né? Assim os nossos parlamentares vão estar protegidos na hora de discursar. Isso ajuda os nossos irmãos aí do Centrão e tal. Vamos passar a anistia que ajuda as velhas, ajuda o Bolsonaro em parte e tal. Bolsonaro fica inelegível, mas vai solto. Tarcísio pinta, portanto, como candidato, como articulador da soltura do Bolsonaro. Os mercados ficam felizes, o jogo fica bom. Fica todo mundo mais ou menos contemplado. Esse era o plano. Eles partiram para a semana passada com esse plano. O plano foi absolutamente demolido. Não contavam conosco. Vocês precisam colocar uma coisa na conta. Tem um fator Kim. O Kim Kataguiri, o vídeo do Guto. Tirando a esquerda que faria barulho, a esquerda farejou e jogou certo e ela realmente explodiu. O maior nome contra a PEC da blindagem. Nesse ponto incluo até a esquerda, tá? A pessoa que fez o maior enfrentamento na imprensa, nas redes, foi o Kim Kataguiri. Aí depois a esquerda pegou pra ela também o tema. Então, não contar, isso gerou um dano dentro do campo da direita. Os próprios deputados começaram a ficar incomodados em fazer a defesa. Tiveram que ligar a bolsonaristas, começaram a vir com... Não, isso aqui é a PEC da prerrogativa aí, do direito de defesa. Aí viraram o quê? Eles chegaram, sério mesmo, a falar que o constitucionalista em 88, né, os pais da Constituição tinham um plano. O que é constrangedor, pra dizer o mínimo. Então, vamos dizer, uma cagada. Aí ficaram abandonados. Aí passaram a anistia e ficaram comendo. Vencemos! Passou a anistia. E não deu. 12 horas. O Hugo Mota já colocou o Paulinho de relator. E o Paulinho já avisou que vai tocar com o Aécio com o Temer algo que não estava nos planos. Aí aqueles Nicolas da vida. Veja o que eles fizeram. Entrou o fim de semana, porque aquilo, né, foi quinta-feira. Sexta, fim de semana, os bolsonaristas não falaram mais do assunto. O Nicolas Ferreira foi fazer o que ele faz melhor. Quer dizer, foi fazer a outra coisa que ele faz melhor, né? Ele foi basicamente, ou que ele mais gosta de, segunda coisa que ele mais gosta de fazer, ele foi basicamente cuidar da própria imagem, né? Uma coisa bem feminina. E aí ele tirou uma foto lá com o Whindersson Nunes, depois foi soltar uns vídeos. Os outros bolsonaristas só mudaram de assunto. E aí a galera do Paulo Figueiredo, do Eduardo, ficou lá batendo cabeça. O Weingarten, que é um estrategista dos bolsonaristas, já veio lá no domingo e percebeu, parece que a estratégia não era boa, tá? A estratégia não foi muito legal. Não dá pra misturar uma coisa ruim como o PEC da blindagem com uma coisa boa com a anistia. Só ele se esquece que, né, as pesquisas que saíram sobre a PEC da blindagem mostraram que 84% dos brasileiros foram contra. Como a anistia conta com uma impopularidade na casa dos 64%. Falar que a anistia, tipo, nossa, o Brasil só fala em anistia. Não, assim, bolsonaristas falam em anistia. Esse assunto precisa ser entendido. Na população brasileira é um assunto menor. Mas é um assunto que é menor, que é impopular e que foi tornado o maior assunto da oposição brasileira. Então a oposição brasileira nem sequer se preocupa com o INSS, não está preocupada com reforma passar, não pegou para si o tema da segurança pública. Tanto que assim, os maiores defensores do endurecimento das leis penais no Brasil são os membros do MBL. Aquelas dezenas de deputados bolsonaristas que ganharam com discurso de arma e tal, não estão fazendo porra nenhuma. Qual é o tema deles? Anistia.
Porque é o tema que eles são obrigados a defender, porque é o tema que o Bolsonaro, mesmo que moribundo do ponto de vista político, obrigue eles a defender. E aí eles têm que ficar ali, não, é anistia. Não é anistia. Então, maldita a oposição, né, que não percebe mais o país que vive e não tem mais senso de prioridade e que é obrigada a ficar transformando tudo numa luta, numa novela do Bolsonaro contra o mundo. A luta é o Bolsonaro contra o mundo, nós com o capitão contra o mundo. Não, ninguém liga. Ninguém liga, mas não deixa de ser sintomático, porque o Bolsonaro tomou aquilo que a gente chama de direita pra si, né? Para você ser de direita significa ser bolsonarista, então, né, a causa da oposição, que é antipetista, e antipetista é Bolsonaro, né? Senão você é petista. Eles amarraram todas as coisas, as conexões pro homem simples ficaram bem, bem claras. Então, não, é isso, é isso. Preciso defender o interesse do Bolsonaro, senão eu sou petista. Tanto que, vamos lembrar, nós votamos contra a PEC da blindagem e o Kim Kataguiri foi chamado de petista. Ah, ele votou com o PSOL. E? Né? Raciocínio meio mongolóide. A parte dos deputados, eles votam junto com opositores na maior parte da matéria legislativa. Se for puxar uma estatística, você vai ficar assombrado com o que você vai ver. E lembrando também que os bolsonaristas, essa PEC agora é a mesma PEC de 2021, que era a PEC da impunidade. E os bolsonaristas e os petistas e o PSOL, juntos à época, apoiavam esse projeto. Então, não é sobre isso. O PSOL só que mudou de opinião. Muito triste quando, né, usando um argumento melhor do que o deles, muito triste quando até o PSOL, que é um eterno defensor de bandidagem, percebe que aquilo é uma PEC pró-bandidagem. E só você, bolsonarista, não percebe. Mas, na boa, esse tipo de argumento não serve pra eles, porque mesmo eles sabem que estão errados. E isso é só uma estratégia pra atacar o adversário. O jogo segue, não vou ficar com esse dano nas costas. E aí, antes que vocês me perguntem, e aí, o que resta da... pera. José Medeiros, o que ele falou? Vamos voltar aí. Eu adorei esse tweet dele. Se votei a favor da PEC da bandidagem? Não. Nunca votei em nada que beneficiasse o PT. Votei na PEC da proteção do mandato contra os tentáculos do PT. Conheço o José Medeiros, tá? O José Medeiros era, inclusive, amigo nosso no período do impeachment. Ele não é esse cara. Por mais que ele sempre fosse um homem simples, ele tem que fingir um discurso, né? Que ele, quando deve ter tweetado isso, ele deu risada. Tipo, joga isso aqui, ó. Olha só, mandei bem, hein? Não, os tia do Zap vão tudo cair aí. É isso aí, é contra o PT. Agora, mandou bem. Fogo, né, cara? Fogo. Difícil. Difícil. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes. Deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.